Hoje o nosso papo é sobre um gigante, o Banco do Brasil. E a gente parte de uma história que, assim, à primeira vista não fecha. De um lado você abre o jornal e só vê notícia ruim. A inadimplência no agronegócio, que é o coração do banco, disparou. O lucro caiu de uma altura que dá até vertigem. O cenário para o curto prazo parece, para ser bem sincera, bem feio. Bem feio, né? E do outro lado, que é o que instiga a nossa análise, a ação da empresa na bolsa não desabou na mesma proporção. Ela sentiu o golpe, claro, mas não foi um nocaute. Então fica essa pergunta no ar. Se a situação atual é tão ruim, o que é que está segurando o valor do banco? O que o mercado está enxergando que não está tão óbvio assim nos resultados de agora? Exatamente. É um verdadeiro quebra-cabeça. E a nossa missão aqui é justamente essa, juntar as peças. Vamos olhar para os problemas de perto, sabe? Sem maquiagem. Depois vamos procurar por aquelas peças que representam a força do banco, que talvez estejam mais escondidas. E, por fim, vamos tentar montar a imagem do futuro que o mercado parece estar projetando. Ok. Vamos começar a montar esse quebra-cabeça pela peça mais complicada. Vamos direto aos números que mostram o tamanho do problema. Os dados que a gente analisou mostram uma coisa preocupante. A inadimplência, ou seja, os atrasos de pagamento acima de 90 dias, no crédito rural para pessoa física, chegou a quase 6,5% em novembro de 2025. Para ter uma ideia, esse é o maior nível em 13 anos. Muito alto. E não é um problema isolado, sabe? No produtor rural pequeno, a inadimplência geral do banco também subiu beirando 5%. Isso mostra que a dificuldade está mais espalhada. E o que a gente precisa entender é o porquê disso. A crise no agro não veio do nada. A gente teve uma combinação de fatores climáticos severos em algumas regiões produtoras, com uma queda nos preços internacionais de commodities importantes, como a soja ou milho. Entendi. O produtor rural viu a receita dele cair e, ao mesmo tempo, os custos, que são dolarizados, continuaram altos. A conta simplesmente não fechou para muitos deles. Certo. Então não foi só má gestão de um ou outro, foi uma tempestade perfeita para o setor. Mas peraí, um índice de inadimplência de 6,5% no seu principal setor, isso é um rombo. Como é que um banco aguenta um tranco desses sem que a estrutura toda comece a balançar perigosamente? Essa é a pergunta-chave. E a resposta está no mecanismo de defesa de um banco, as provisões. Quando um cliente atrasa o pagamento, o banco é obrigado a pegar uma parte do seu próprio dinheiro e guardar numa caixinha, esperando que aquele empréstimo não seja pago. Esse dinheiro guardado é a provisão. A provisão. E quanto mais gente atrasa, maior tem que ser essa caixinha. É por isso que o que eles chamam de custo do crédito, que é basicamente o tamanho dessa caixinha, cresceu 66% no período que a gente analisou. 66%? E esse dinheiro que vai para a caixinha sai de onde? Sai diretamente do lucro. É um efeito dominó. A inadimplência sobe, a provisão sobe... E o lucro despenca. E foi exatamente o que aconteceu. O lucro trimestral, que vinha firme na casa dos 9 bilhões de reais, caiu 60%. O retorno sobre o patrimônio líquido, o famoso ROI, que mede a eficiência do banco em gerar lucro, desabou. Desabou de um patamar excelente de 21% para apenas 8,4%. Nossa! E para o investidor, o resultado prático foi um corte de 70% na perspectiva de dividendos. 70% a menos de dividendos? É uma pancada e tanto no bolso de quem contava com essa renda? E o que me chama a atenção na sua análise é que a situação poderia ter sido ainda pior, certo? Sim, e esse é um ponto sutil, mas crucial. Nossas análises indicam que, em alguns trimestres de 2025, o banco fez provisões um pouco menores do que o cenário exigia. Se ele tivesse sido ainda mais conservador e guardado todo o dinheiro que deveria na caixinha, o lucro reportado teria sido ainda mais baixo. Isso mostra o quão delicada a situação realmente ficou. Ok, então a primeira peça do nosso quebra-cabeça é bem feia. Ela mostra um dos principais motores do banco, o agronegócio, que representa 1/3 da carteira de crédito, ou uns 400 bilhões de reais, engasgando feio por causa de uma crise setorial. Isso explica a queda no lucro. Mas não explica por que a cotação não caiu na mesma proporção.
Se o motor principal está falhando, o que está mantendo o carro andando? É que esse carro não tem um motor só. Ele tem outros motores talvez menos visíveis, mas que são extremamente potentes. E continuaram funcionando a todo vapor enquanto o motor do agro passava por manutenção forçada. É aí que a história começa a virar. E que motores são esses? Vamos começar pelo maior deles, que muita gente nem associa diretamente ao banco, a gestora de recursos. Peraí, você está me dizendo que a gestora de recursos do Banco do Brasil é a maior do país? Maior que os gigantes privados que a gente sempre ouve falar, que fazem tanta propaganda? Exatamente. E não é um pouco maior, é muito maior. Ela tem mais de 1,5 trilhão de reais sob gestão. É uma cifra monumental. Isso se deve a uma combinação de fatores. A capilaridade da rede de agências, que dá acesso a milhões de clientes, uma confiança histórica que a marca carrega e produtos competitivos. Só essa operação, se fosse uma empresa separada na bolsa, já valeria uma fortuna. Puxa, essa informação me pegou de surpresa. Eu imaginava que fosse grande, mas maior que todos os players privados. Isso muda completamente a forma como eu enxergo o banco. Mas não é só isso, tem mais, certo? Tem muito mais. O segundo motor é a BB Seguridade, o braço de seguros e previdência. Ela não é apenas grande, ela é a número 1 do país em previdência. E o mais importante, é uma máquina de gerar lucro. As projeções indicam que a BB Seguridade deve lucrar algo em torno de 9 bilhões de reais. É um negócio com margens altas e muito resiliente. Ok, 9 bilhões de lucro para a seguradora é um número enorme. Mas quanto disso realmente chega no bolso do Banco do Brasil e, consequentemente, do acionista? Ótima pergunta. O Banco do Brasil é o controlador. Ele detém 68,25% da BB Seguridade. Fazendo a conta, essa participação garante ao banco cerca de 6 bilhões de reais de lucro por ano. E como a seguradora tem uma política de pagar muitos dividendos, esses 6 bilhões de lucro se transformam em mais de 5 bilhões de reais em dinheiro vivo, pingando no caixa do Banco do Brasil todo ano. Faça chuva ou faça sol no agronegócio. Isso é quase uma âncora de estabilidade. E ainda tem o braço de consórcios, que também é líder de mercado, não é? Sim, o BB Consórcios é outra operação que lidera seu segmento, gerando um lucro anual perto de 1 bilhão de reais com margens excelentes. Então, quando você soma a gestora, a seguradora e os consórcios, você percebe que o banco é muito mais do que apenas um emprestador para o agro. Mas essa dependência das subsidiárias não se torna um risco também? Eu lembro de ter lido uns rumores sobre a possibilidade de o governo não renovar o contrato de exclusividade de distribuição com a BB Seguridade quando ele vencer. Se isso acontecesse, o castelo de cartas não desmoronaria? Talvez essa rede de segurança seja mais frágil do que parece. É um ponto válido para se questionar, mas na prática, essa possibilidade é remotíssima. O contrato de distribuição dos produtos da seguradora na rede do banco é o ativo mais valioso da BB Seguridade. E como o próprio banco é o maior acionista da seguradora, não renovar esse contrato seria o equivalente a dar um tiro no próprio pé. Ele estaria destruindo o valor da sua própria empresa. Seria uma perda estratégica e financeira tão gigantesca que não faz sentido lógico. Então, espere um pouco. Vamos juntar essas informações. Se a gente pegar o valor de mercado só da participação do banco na BB Seguridade, que é uma empresa listada em bolsa, e somar uma avaliação conservadora para a gestora de recursos e para a operação de consórcios, o resultado dessa soma já não representa uma fatia enorme do valor de mercado total do Banco do Brasil? Chega a ser uma fatia substancial, sim. É uma forma interessante de ver a situação. É quase como se o mercado estivesse te dando o negócio principal de crédito, o core business do banco com seus mais de 1 trilhão em ativos, quase de graça, ou por um preço muito baixo. E cobrando apenas pelas subsidiárias. Isso cria o que os analistas chamam de uma margem de segurança ou um piso para o valor da ação. A queda é amortecida por esses ativos de altíssima qualidade. Entendi. Então, encaixamos a segunda peça do nosso quebra-cabeça e a imagem muda completamente. De um lado, a peça feia da crise no agro. Do outro, essa peça brilhante dos pilares de sustentação, que são negócios líderes de mercado e extremamente lucrativos. Isso explica porque o banco não quebrou.
mas ainda não fecha totalmente a conta de por que a cotação caiu só 26% quando o lucro caiu mais 50%. Tem uma peça faltando. O que o mercado está colocando na conta para o futuro? Exatamente. O mercado financeiro raramente olha para o retrovisor ou para a foto do momento. Ele está sempre tentando adivinhar como será o filme dos próximos anos. E essa expectativa sobre o futuro que forma a terceira e decisiva peça do nosso quebra-cabeça. Vamos aos dados, então. No início de 2025, o mercado esperava que o banco lucrasse 38 bilhões de reais no ano. Um número espetacular. A realidade, com o ano fechando, é que o lucro deve ficar em torno de 18 bilhões. É uma queda de 52% na expectativa. Uma revisão brutal. Pouquíssimos analistas previram um tombo dessa magnitude em tão pouco tempo. Pegou quase todo mundo de surpresa. E em contraste, a cotação da ação. Ela chegou a bater quase R$ 30 no seu pico em 2025. Desse topo, ela caiu 26% e terminou o ano ali na faixa dos R$ 22. A queda do preço foi metade da queda do lucro. Isso pode ser visto por uma métrica que o mercado usa muito, o preço-lucro, ou PL. Explica pra gente de forma simples. Início do ano, com um lucro esperado de 38 bilhões, o PL era de 3,6. Ou seja, o investidor pagava 3,6 vezes o lucro anual da empresa. Agora, com o lucro caindo para 18 bilhões, esse mesmo indicador pulou para 7. Na prática, significa que o banco ficou comparativamente 93% mais caro hoje em relação ao lucro que ele gera do que estava no início do ano. Parece um péssimo negócio, não? Parece, mas só se você olhar a foto de hoje, o lucro de 2025, o mercado não está pagando 7 vezes o lucro de 2025. Ele está pagando um múltiplo menor, com base no que ele acha que será o lucro de 2026, 2027 e assim por diante. A aposta não é no presente, é na recuperação. E qual é o trailer do filme que o mercado está assistindo para os próximos anos? O que dizem as projeções? O consenso de mercado, que é a média das projeções dos principais analistas, aponta para uma recuperação gradual. Para 2026, a projeção média é de um lucro de 25 bilhões de reais. Isso já representaria um crescimento de quase 30% sobre o resultado fraco de 2025. E com um lucro de 25 bilhões, o que acontece com aquele indicador de preço-lucro que estava em 7? Ele cairia para 5, e um PL de 5 já é considerado barato para os grandes bancos brasileiros, que historicamente negociam entre 8 e 10 vezes o lucro. E o dividendo esperado para 2026 ficaria na casa de 6%, mesmo considerando que o banco ainda segure uma parte maior do lucro para fortalecer suas provisões. Mas um dividendo de 6%, com o banco segurando o lucro, não é um sinal de que a diretoria ainda está muito preocupada? Parece mais um prêmio de consolação para o acionista do que um sinal de confiança na recuperação total. É um sinal de prudência, não de pânico. O banco estaria usando 2026 para terminar de limpar a casa, ou seja, fazer todas as provisões necessárias para cobrir as perdas da crise no agro. É como um paciente que sai da UTI e passa um tempo na semi-intensiva antes de ir para o quarto. 2026 seria esse ano de observação. A grande virada que o mercado espera é para 2027. E o que essas projeções dizem para 2027? Para 2027, a expectativa é de outro salto. Um lucro de 30 bilhões de reais. Com esse número, o preço-lucro, considerando o preço atual da ação, cairia para apenas 4. Nesse cenário, o lucro de um único ano representaria 25% do valor de mercado atual da empresa. É um retorno muito alto. E com o balanço já saneado, o banco poderia aumentar a distribuição de lucros, e o dividendo poderia chegar a 8 ou 9%. Mas essa recuperação para 25, depois 30 bilhões, não é otimismo demais? Depois de um tombo tão grande, parece um salto muito rápido. O que garante que o banco consiga voltar a esses patamares? O contexto histórico ajuda a entender. Uma projeção de 30 ou 31 bilhões para 2027 ou 2028 pode parecer otimista hoje, no meio da crise, mas não é algo fora da realidade do banco. Ele já lucrou 35 bilhões de reais em 2023 e a projeção para 2024, antes da crise se intensificar, era de 38 bilhões.
Ou seja, o mercado não está apostando numa volta ao aquele patamar recorde de rentabilidade, com 21% de ROI, a aposta é em uma normalização. Quer dizer, o mercado não espera um novo voo para a estratosfera, mas sim que o avião vai sair desse mergulho e voltar a uma altitude de cruzeiro segura e estável. Perfeita analogia. A tese é de normalização do ciclo de crédito no agronegócio, não de um novo boom. É a crença de que o setor do agro é cíclico, tem anos ruins e anos bons, e que após a tempestade de 2025 virá a calmaria e a recuperação nos anos seguintes. Então, com o quebra-cabeça montado, a imagem que se forma é a de uma empresa de duas velocidades. Uma parte é ligada ao agro, sofrendo horrores no curto prazo, e a outra formada pelas subsidiárias, garantindo o futuro e segurando as pontas. A aposta do mercado, refletida no preço atual, é que a primeira velocidade, a mais lenta, vai se ajustar à segunda e não o contrário. Exatamente. O resumo da ópera é: o curto prazo, especialmente 2026, ainda será de digestão do problema, com lucros e dividendos modestos. Quem investe hoje não está comprando o resultado de 2026, está comprando a tese de recuperação para 2027 em diante, apostando que a crise no agro vai se normalizar e que o poder de lucro do banco vai retornar a patamares historicamente robustos. Fica claro que a situação exige uma visão de mais longo prazo, uma dose extra de paciência por parte do investidor. Paciência é a chave. E isso me leva a uma reflexão final. Uma última peça que talvez não se encaixe perfeitamente no quebra-cabeça. Todas essas projeções otimistas do mercado, como a gente viu, se baseiam numa premissa fundamental: a normalização gradual e previsível do setor agrícola. Mas fica o pensamento: e se essa normalização não for nem gradual, nem previsível? Como assim? E se eventos climáticos extremos que estão cada vez mais frequentes, ou mudanças bruscas nas políticas de crédito agrícola do governo, que estão totalmente fora do controle direto do banco, acelerarem ou, pior, retardarem essa recuperação de forma inesperada? Como isso poderia redefinir o que o mercado hoje considera um preço justo para a empresa? Essa é a grande variável que o modelo não captura, mas que pode mudar todo o jogo. É a interrogação que fica no ar. Este é um resumo sobre a situação de investimentos no Banco do Brasil. Olha, com base em nossos estudos, o banco enfrenta um cenário bem desafiador no curto prazo. O principal motivo é o aumento da inadimplência, principalmente no setor rural, o que está pressionando os lucros e os dividendos. Vamos aos pontos. Primeiro ponto, o grande desafio é a inadimplência. A do crédito rural para pessoa física atingiu quase 6,5%, o maior patamar em 13 anos. Isso forçou o banco a fazer grandes provisões, o que resultou numa queda de 60% no lucro trimestral e reduziu drasticamente a rentabilidade. Segundo ponto, as projeções de curto prazo são fracas, mas há expectativa de recuperação. Para 2026, o mercado projeta um lucro de 25 bilhões de reais, um crescimento de 28%. E para 2027, a projeção sobe para 30 bilhões. Se isso se confirmar, em poucos anos o lucro do banco pode representar cerca de 25% do seu valor de mercado atual. E terceiro, a cotação das ações. Elas caíram 26% desde o pico de quase R$ 30, mas não acompanharam a queda nos lucros. A estimativa de lucro para este ano caiu mais de 50%, de 38 para 18 bilhões. Então, comparativamente, o banco está mais caro que no início do ano. Por isso, um preço considerado atrativo para aportes, diante desse cenário, seria na faixa de R$ 15 a R$ 18 por ação. Resumindo em uma frase, o Banco do Brasil enfrenta um curto prazo difícil, mas as perspectivas de recuperação a partir de 2027 podem ser uma oportunidade para o investidor de médio e longo prazo. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável Bolsa de Valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.